sejam todos bem-vindos. Estamos hoje naquele projeto Na Trilha dos Evangelhos. Estamos falando de Marcos e hoje é a parte 8. Hoje nós vamos estudar os versículos do capítulo 2, que vão do 13 até o 22. O versículo 13, ele já começa com aquele conectivo E. É aquilo que eu já falei para vocês. Curiosamente, Marcos gosta de começar os parágrafos com o conectivo E. Isso fica a título de curiosidade. O versículo 13 começa assim: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Nós já vimos em partes anteriores que esse mar é o Mar da Galileia. Ele tem 3 nomes para ser identificado: ou Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré. Na verdade, ele é um lago, existe até hoje, e é de água doce e cheio de peixes. As multidões, mesmo sendo o comecinho do ministério do Senhor, elas já aglomeravam ao redor do Senhor Jesus, apareciam de todo lado. E Jesus não perdia tempo, ele ensinava, ele ministrava a palavra de Deus. Versículo 14. E, passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. Esse Levi é o Mateus, que foi o escritor do primeiro evangelho. Em Marcos 3, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que na lista dos 12 discípulos de Jesus, existe um Tiago lá que é filho de Alfeu. Como Levi também era filho de Alfeu, não sabemos se eles eram irmãos, porque Alfeu era um nome bem comum para aquela época. Agora vamos falar do cargo que Levi exercia. Levi, pelo próprio nome, que devia ser da tribo de Levi, ele era judeu. Porém, ele foi contratado por Roma, que era o império dominante sobre os judeus, para ser cobrador de taxas e impostos. Esse tipo de funcionário público era tremendamente odiado pelos judeus. Por quê? Eles eram funcionários do império que os dominava e ainda eram do próprio povo judeu e fazia essa cobrança do povo. Então, eles eram tremendamente odiados, classificados como as piores pessoas que pudessem existir. E eles eram chamados de publicanos porque eles eram funcionários públicos de Roma. E eles não eram santinhos. Na verdade, sabe-se que eles extorquiam, eles não eram misericordiosos, eram violentos. Não sabemos se Levi fazia exatamente essas coisas desagradáveis, mas em regra era assim que eles se comportavam. Os fariseus consideravam estes publicanos como eles consideravam as prostitutas. Eles classificavam como os piores pecadores e achavam que essas pessoas, esses piores pecadores, não mereciam e não tinham o direito de arrependimento. E Jesus ensinou o oposto: quem quiser se arrepender é bem-vindo. Jesus foi muito ousado, porque ele convidou um homem execrável para fazer parte da sua equipe. Ele deve ter sido muito criticado. Alguns devem ter duvidado da liderança dele como rabi, como mestre, exatamente porque as escolhas que ele fazia não correspondiam às expectativas das pessoas daquela época. Mas até hoje o Senhor Jesus continua buscando e ele começa sempre pelas pessoas que parecem que não vão dar em nada. E glória a Deus por isso, porque isso também acontece conosco. E quem quiser se juntar ao Senhor, basta querer. Agora, existe uma máxima bíblica:
Você vem para Jesus como você está, mas você não deve permanecer como você está, como você veio, porque a vida cristã, ela vai nos estimular a buscar a perfeição de Cristo. Então, sempre nós vamos buscar um aprimoramento. E Jesus lhe disse: segue-me. Esse segue-me não foi um convite, foi uma ordem. E com certeza o Levi já tinha ouvido muito falar de Jesus. Ele já estava com o coração molinho, amolecido, para que o Senhor Jesus, usando da sua autoridade para chamá-lo, ele aceitasse. Eu presumo que no seu interior ele já tinha ouvido muito falar dos milagres de Jesus, da maneira como ele agia com as pessoas, e ele, no íntimo, isso é o que eu penso, ele tinha para ele o seguinte: se um dia esse rabi me chamasse para segui-lo, eu largava tudo para ir atrás dele. E aí foi o que aconteceu. Ele largou aquela carreira e foi se tornar um discípulo do Senhor. E é interessante que Mateus teve um futuro muito mais grandioso como discípulo do Senhor do que se ele tivesse continuado na sua velha profissão de publicano. Versículo 15. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Aqui, do versículo anterior para esse, já se passou um pouquinho de tempo, alguns dias, pelo menos, só que Marcos não vai nos dizer quanto desse tempo. Mas foi o suficiente para que Levi programasse um banquete e convidasse pessoas da profissão antiga dele e outros tipos de pessoas marginalizadas por aquela sociedade, porque o texto fala publicanos e pecadores. E devem ter vindo de outras cidades, outros pontos, porque Cafarnaum não tinha uma condição assim para comportar um monte de publicanos. Então, eles devem ter vindo de outros lugares. E esse Levi, ele deu esse banquete para muita gente, com certeza, porque ele era um homem abastado. Quando a Bíblia fala que naquela época estavam sentados à mesa, a gente costuma fazer na nossa ideia a mesma posição que fazemos hoje quando estamos sentados à mesa, mas naquela época as mesas não eram como as nossas e as pessoas ficavam sobre tapetes com alguma almofada, elas se apoiavam principalmente do lado esquerdo e ficavam assim, reclinadas. O termo reclinado é muito mais acertado do que sentados à mesa. E essa classe de pessoas que estava presente no banquete eram pessoas que não podiam frequentar a sinagoga. As sinagogas, elas não permitiam a entrada dessas pessoas, elas eram banidas. E hoje, muitas vezes nós, como igreja, nós também banimos algumas pessoas que nós achamos que não merecem ficar no nosso meio. Estamos perdendo o foco dessa lição que Jesus deixou. Assim como ele fez, ele disse: fazei como eu faço. Versículo 16. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Jesus foi muito revolucionário ao aceitar o convite e participar deste banquete, porque ao judeu praticante não era permitido sequer entrar na casa de um gentil. Gentil é todo aquele que não é judeu. Se nós nos lembrarmos lá de Pedro no livro de Atos, capítulo 11, ele precisou se defender porque ele entrou na casa do Cornélio, aquele centurião
que se converteu ao Senhor. E ele precisou mostrar para as pessoas que o estavam inquirindo o motivo, que foi o Espírito Santo que deu essa instrução para ele poder ser entendido, porque as pessoas achavam que um judeu entrando na casa de um gentil, ele já estava contaminado para os serviços religiosos. Nenhum fariseu teria tido a coragem, a ousadia de Jesus de participar de um banquete desses. E Jesus, ele se sentava com essas pessoas com a finalidade de trazer salvação para essas pessoas, não para se contaminar com seus vícios e seus pecados. Para os pecadores, ele dizia: arrependei-vos. Então, ele não coadunava com aquelas pessoas na medida que elas pecavam. Mas Deus ama o pecador e odeia o pecado. Essa prática do Senhor Jesus não contraria o Salmo 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Jesus não andava de acordo com o conselho dos ímpios, não ficava nas rodinhas participando das práticas dos escarnecedores. Ele pregava e ensinava a palavra de Deus. E quem que precisa aprender a palavra? Somos nós, os pecadores. E nesse versículo a gente tem algo interessante também. Os fariseus, os escribas, eles não fazem a pergunta diretamente a Jesus, fazem aos discípulos. Mas o próximo versículo vai nos dizer que Jesus ouviu. 17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lindo demais isso. Que resposta mais específica do Senhor Jesus. E Jesus é e era o médico dos pecadores, e não companheiro de prevaricadores, de gente que escarnece. A hipocrisia dos fariseus, ela fica bem evidente, porque eles achavam que, por se sentirem santos, eles não deveriam participar de nada que tivesse alguma coisa, no ver deles, de impuro. E Jesus é quem cura, e depois que ele nos cura do pecado, que é uma doença espiritual, é que nós somos justificados. Nós não temos justiça própria. A nossa justiça é a justiça de Jesus, que Deus, quando olha para nós, nos imputa, porque ele vê Jesus Cristo em nossa vida e ele se satisfaz com o sangue do Filho prometido a nós, o sangue puro de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Aí a pergunta já foi feita diretamente para Jesus. E o jejum era comum naquela sociedade. Eles estranharam o fato, porque parece que sempre que eles viam Jesus e os discípulos, eles estavam comendo. Aqui uma curiosidade: os discípulos de João, eles por algum tempo, depois que o João morreu, eles ainda continuaram se denominando discípulos de João. É o que nós vemos aqui, porque muitos entendiam que João era o Messias prometido. Isso durou até por volta do 1º século. E o jejum, ele não traz qualquer mérito para a pessoa que o pratica.
ele não tem nada a ver com a salvação. Ele não dá ao cristão uma posição especial diante de Deus, diante dos homens. A Bíblia disciplina como se deve fazer o jejum, que deve ser totalmente diferente daquele praticado pelos fariseus da época de Jesus. Porque em Lucas 18 a gente vai ver um certo fariseu se gabando de que ele jejuava 2 vezes na semana. A lei mosaica, ela tratava do dia da expiação, chamado Yom Kippur, que existe até hoje, e nesse dia o povo era convocado a fazer um jejum. Então, era um jejum por ano, mas com o passar dos anos, os religiosos do judaísmo, instruídos por seus líderes, foram colocando essa prática de uma maneira cada vez mais exigente. Versículo 19. E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Jesus faz uma pergunta e ele mesmo dá a resposta. Ele está trazendo à tona as imagens de um casamento. No casamento, tudo é felicidade, tudo é gozo, tudo é alegria. Se o esposo e a esposa estão casando, isso não precisa ter práticas que tragam alguma constrição. Versículo 20. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Eu noto uma tristeza na escrita de Marcos com relação a isso que ele fala que o noivo seria tirado. Eu penso que ele está falando do dia que Jesus foi crucificado. Depois você dá uma lida e vê se você também tem esse sentimento. Versículo 21. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. O judaísmo era a roupa velha e rota, que não suportaria um remendo novo. A pregação de Cristo era o pano novo, que não se ajustava naquela roupa rasgada. E isso me fez pensar, Jesus entende de confecção. Porque esse conceito de roupa e remendo, ele pertencia mais às mulheres, mas Jesus tinha uma noção muito boa de confecção. Versículo 22. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. A segunda parábola que ele está falando no versículo 22 tem o mesmo significado da primeira, do versículo 21. A repetição é porque ele quer enfatizar. O vinho novo era o ensinamento, a nova aliança em seu sangue, no sangue de Jesus. Os odres velhos eram a velha aliança da maneira que estava sendo praticada. O que são os odres? Artesanalmente, algumas pessoas pegavam a pele de cabras e fechavam e colocavam as uvas frescas dentro dessa pele. Aí antes elas davam uma queimadinha no fogo dessa pele e depois que colocavam as uvas frescas, elas tornavam a fechar a boca. E ficavam alguns dias com essas uvas lá dentro, que elas iam fermentando. Se a uva fermenta, ela produz gases. E os gases causam um estiramento no couro da cabra. Então, se colocassem vinho novo, que cria gases, em odres já usados ou velhos, isso ia fazer com que o odre não aguentasse e ele se rompesse. Por isso que vinho novo exigia odres novos. E para nós podemos aplicar perfeitamente essas duas parábolas para a nossa vida,
porque nós, sem Cristo, somos meros odres velhos, sujeitos a ficarmos estragados. Nós precisamos do vinho novo do Senhor Jesus. E como precisamos? E quando Ele derrama esse vinho novo, Ele já nos fez odres novos. E isso é maravilhoso e nos faz lembrar de João 3, que o próprio Senhor Jesus vai dizer para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima.